Você sabia que amanhã é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico? Nós vamos aproveitar para saber mais sobre essa riqueza que fez a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, reconhecer há mais de 2 décadas que São Luís não é apenas nossa, mas do mundo. Do mirante, se vê a poesia pairando pura sobre a cidade. E às vezes, chovendo lendas, ou poesia, que se desfaz no ar antes de tocar o chão que respiramos hoje. O texto em homenagem ao Centro Histórico de São Luís é lembrado pelo artista, que mora e tira de todo esse cenário fonte de inspiração para seus trabalhos. Urias Oliveira vive por aqui há vários anos, um local especial para ele. A gente tem uma arquitetura que encanta, né? O clima, a beira-mar, a luz que a gente tem aqui, a luz solar que entra sobre o patrimônio histórico aqui é maravilhoso. Então, para a gente é fonte de inspiração a todo momento e de tranquilidade. Um conjunto arquitetônico erguido por portugueses e com fortes influências espanholas. Um patrimônio da humanidade. Quando São Luís recebe o título, de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1997, recebe por conta das características que o nosso patrimônio histórico, o nosso acervo arquitetônico e cultural tem, por conta principalmente aqui desse bairro aqui, o bairro da Praia Grande, do histórico bairro da Praia Grande, com todos esses casarões, sobradões, que foram erigidos, que foram levantados aí principalmente a partir do século XVIII e do século XIX, Este antropólogo lembra que as manifestações culturais também têm um peso importante como patrimônio imaterial, com uma mistura que só se encontra por aqui e que se mantém vivas com um sentimento. A questão imaterial, ela vem da resistência do povo. O próprio povo que resistiu às influências externas e conservou essa cultura. Tem lugares que você vai e não existe mais a sua cultura original. Elementos que juntos fizeram a capital maranhense receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997, pela Organização das Nações Unidas para a Educação. Título que também é lembrado todos os anos em uma data com vários sentidos. O Dia Nacional do Patrimônio Cultural foi criado em 1937. Além de homenagear tudo isso, a data também serve como um momento importante de reflexão. Nós entendemos que não adianta os entes públicos, a exemplo do IPHAN, que tem feito um grande investimento na cidade de São Luís, se não tivermos o apoio da população. Tem que fazer a sua parte, tem que ter esse sentimento de pertencimento, que esse patrimônio, ele pertence a eles e nos ajudar na preservação deste patrimônio. Cada um fazendo a sua parte, para que todo esse patrimônio possa durar por muitas outras gerações. Jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. E o Centro Histórico da nossa capital tem recebido o maior pacote de investimentos dos últimos 30 anos, resultado aí da parceria do IPHAN com a Prefeitura da capital. Aqui no estúdio, eu converso agora mais sobre o assunto com o presidente da Fundação Municipal do Patrimônio Histórico de São Luís, Aquiles Andrade. Aquiles, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia. Aquiles, nós temos uma data municipal relacionada ao patrimônio, mas hoje, claro, é impossível não fazer referência, a essa riqueza. Temos realmente o que celebrar nessas datas? Temos, principalmente pela quantidade de obras que estão sendo realizadas nos últimos anos dentro do Centro Histórico, em parceria do IPHAN com a Prefeitura de São Luís, e é inegável que a comunidade de São Luís está reocupando o centro aos finais de semana. Se você passar por ruas como Rua do Giz, a Rua Afonso Pena, a própria Praça Benedito Leite, durante a semana também existe uma agenda positiva da Prefeitura. O prefeito Edivaldo Holanda tem desenvolvido ações tanto no sentido de obras de reabilitação de imóveis, requalificação de espaços públicos, como também nós temos o Reviva, que é uma agenda positiva que se apresenta às quartas-feiras, aos finais de semana, com apresentações culturais. Essa ocupação desse espaço público é fundamental, Quer dizer, o valor de uso, conhecer mais, eu conheço mais aquilo que eu convivo, aquilo que está perto de mim. Então, a cidade tem se apropriado cada vez mais desses espaços? O patrimônio mundial, que nós somos considerados desde 1997, e por esse motivo nós temos um dia
em que comemoramos o Dia do Patrimônio Municipal, que é o dia 6 de dezembro, foi justamente o dia que foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, ele fala justamente sobre a importância desse conjunto arquitetônico para o mundo. Mas não adianta nós falarmos de patrimônio histórico, nós falarmos de patrimônio cultural, sem pensarmos na fruição desse patrimônio, no uso desse patrimônio, na vitalidade. Antes de ser patrimônio, ele é parte da cidade. Então, se a comunidade não se apropria, se a comunidade não frequenta, se não há uma dinâmica econômica na área, provavelmente será muito mais complicado para que nós façamos a preservação do que já existe e a conservação do espaço. Como é que tem sido esse equilíbrio entre o uso e a preservação? As pessoas estão respeitando mais a cidade, esse espaço que é de todos nós? Há um processo muito claro de ressignificação. Antes, nós tínhamos uma quantidade de pessoas que frequentavam, que eram habituês do centro histórico, e depois nós começamos a ver que outro público começou a frequentar, seja nos eventos que estão sendo realizados frequentemente, às quartas, às sextas, que são agendas, seja por outros motivos. Alguns empreendimentos começaram a se estabelecer, como restaurantes, algumas lojas novas, e também a gente vê que o público está mais aceitando mais esse patrimônio e reconhecendo esse patrimônio como importante para a dinâmica da cidade. Além do que, um estigma que existia anteriormente, que era o estigma, o centro histórico é violento, o centro histórico... Hoje, isso foi por terra, porque você vê que a quantidade de pessoas que frequentam e que saem de lá com uma imagem bastante positiva do que acontece dentro do centro é algo inegável. O que está por vir aí? A gente já tem um resultado significativo do investimento feito federal, inclusive aqui no estado, em parceria com a prefeitura, mas o que é possível falar ainda esse ano, no início do próximo ano, em relação a esses investimentos que estão sendo feitos? O próprio mercado ali da Praia Grande já há uma licitação aberta. Já, né? Tem previsão. Primeiro que nós temos que pensar muito que a preservação do patrimônio histórico, ela é responsabilidade de todos. Isso é previsto por lei. Então, governo federal, governo estadual, governo municipal, a sociedade civil também é responsável pela preservação do patrimônio. Então, muitas obras estão sendo previstas. Nós vamos entregar agora, no final do mês de agosto, a Rua Grande, a Praça Deodoro e o Panteão já foram entregues. Agora, no mês de setembro, iniciamos as obras IFAM e Prefeitura do Largo do Carmo e Praça João Lisboa. Vamos implantar a Praça das Mercês, abaixo do Convento das Mercês. Temos obras de habitação sendo realizadas também na Rua da Palma, na Rua do Giz, além de outras obras que já foram entregues, como a Casa do Bairro, que é na Rua da Palma 415. Era um espaço que tinha um estigma bastante negativo para a área, pela própria algumas atividades que eram realizadas lá, que não eram muito interessantes, saudáveis para a comunidade. A Prefeitura de São Luís, o prefeito Edivaldo Holanda, desapropriou o imóvel e nós transformamos esse imóvel num centro comunitário onde há um atendimento da comunidade. Então, são várias frentes que têm que ser desenvolvidas. E a parceria com o IFAM tem sido crucial para o desenvolvimento dessas atividades. Se não fosse o governo federal, por meio do IFAM, dar esse suporte e também todo o apoio que é dado pelo prefeito Edivaldo Holanda no desenvolvimento dessas ações, nós não teríamos tijolinho sobre tijolinho construído isso que nós estamos alcançando hoje. Aquiles, até com a forma de educar as pessoas, informar realmente, isso é a diferença entre patrimônio mundial, patrimônio cultural. Às vezes as pessoas utilizam São Luís, patrimônio cultural, mas na verdade é patrimônio mundial que foi reconhecido pela Unesco. Né? São Luís tem um patrimônio cultural muito importante, Sim. O Bumba Meu Boi, mas nós temos dois conceitos. O patrimônio mundial, que é resultado da Convenção de 1972 da Unesco. Então, quando nós falamos de patrimônio material, nós estamos falando de patrimônio mundial. São Luís é patrimônio mundial, pelo seu conjunto arquitetônico. Existe o patrimônio cultural da humanidade, que está relacionado à imaterialidade. Por exemplo, imaterial. O Bumba Meu Boi, né? O Bumba Meu Boi, que é patrimônio nacional e que está pleiteando agora em dezembro o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então, ainda temos essa possibilidade de ter mais um patrimônio cultural. Nós temos 5 hoje no Brasil, reconhecidos mundialmente, e o 6º pode ser o nosso complexo cultural do Bumba Meu Boi. Imagina que orgulho.
Obrigado, Aquiles, pelas informações, pela entrevista aqui no Bom Dia. Obrigado.